Nossa live de hoje, vou falar sobre o desenvolvimento da linguagem da criança pela psicomotricidade. Estou bem acordada, já assisti a minha missa online. E quem será o primeiro a entrar? Então, o objetivo do canal é ajudar o responsável a educar ou reeducar sua criança, né? Para ela que tenha um desenvolvimento, a sua criança tenha um desenvolvimento natural de acordo com a sua idade. Então, a ideia do canal Aprendiz Educa é orientar a estruturar o desenvolvimento natural do corpo da criança para preparar o seu cognitivo, exatamente para quando chegar lá no ensino fundamental não ter aquelas dificuldades de aprendizagem, né? As preocupações, enfim, porque na educação infantil tudo são flores, não é mesmo? Mas aí quando chega de fato lá nas avaliações oficiais, que até então, claro, sempre existem as avaliações, mas não são obrigatórias, porque a gente entende que é um período da criança, desenvolvimento da descoberta do mundo, né? É descoberta. Então, sempre com estímulos, mas a ideia é justamente saber preparar o cognitivo da criança nessa sua primeira fase infantil e sempre equilibrando também o emocional, que é importantíssimo. Então eu digo assim, que na base da psicomotricidade, que é uma ciência que estuda o desenvolvimento do ser em movimento, porque ela procura olhar o ser nas suas ações, né? Então ela precisa, primeiro vem sempre a questão do emocional, porque quem não tem um equilíbrio emocional, isso interfere no desenvolvimento tanto motor como também cognitivo. Então primeiro a gente acredita que vem o equilíbrio, né? Que a pessoa que não tem esse equilíbrio, como é que vai se controlar, ter atenção, concentração para exercer, né, alguma atividade, usar o seu cognitivo para pensar, não é mesmo? Então, aí deixa eu chamar alguém aqui. Eu sei que domingo de manhã cedo, porque esse horário todo domingo eu explico, que é um horário diferenciado para as pessoas que têm interesse em tirar suas dúvidas, enfim, fazendo perguntas. Estou aqui para ajudar e juntos, né, temos essa troca de saberes. Então a proposta é 7 da manhã, porque o primeiro turno, então tá tudo muito tranquilo, as crianças estão teoricamente dormindo, né? 3, porque eu sempre falo, na base da construção do ser é pelas essas 3 itens que eu falei, que é o emocional, o motor e o cognitivo, tá? E os 5 são os elementos, tá, da psicomotricidade, que é o esquema corporal, lateralidade, organização estrutural. Bom dia! Sempre a dispor. Deixa eu acenar aqui. Aí. Bom dia! Tem a orientação espacial, enfim, a prescrita. Então, são os elementos básicos para desenvolver o ser. Então, esse canal foi justamente construído no intuito de ajudar os responsáveis nessa reeducação da sua criança. Porque muitas pessoas, muitos pais, principalmente que não são da área, né, de educação, e fica perguntando, por que meu filho é assim? Enfim, por que ele está com essa dificuldade? Então, é interessante sempre estar bem informado, bem instruído para desenvolver, né, a aprendizagem do seu filho de forma significativa, né, e sem dificuldade, que é o principal, não é mesmo? Então, e aí, por isso que eu anexei a informação sobre esse desenvolvimento da linguagem pela psicomotricidade,
Porque é muito comum, natural, percebemos assim, as trocas de fonemas, né? Há um atraso na linguagem, uma fala infantilizada, por vezes, em certos momentos, uma pequena gagueira. Então, isso tudo, mais lá para frente, a gente vai perceber as dificuldades, né, de alcançar aquelas notas, né, que a gente considerava os pré-requisitos para desenvolver o ano escolar. Então, quando a gente fala que a criança tem uma linguagem fora do padrão, isso, o que acontece? Chama sempre a atenção, né? E a preocupação, principalmente dos profissionais da área de educação. Quando é pequenininho, eles sempre acham tudo muito bonitinho, fala engraçado, mas é preocupante. E tem pais que não se preocupam com isso. E aí, isso vai ter um grande problema mais lá para frente, quando chegar no ensino fundamental. Então, principalmente na área no período de alfabetização, que a criança está nessa transição, né, de responsabilidade, sair daquele método infantilizado para um método mais formal, sentado à mesa, para transcrever textos. Então, essa introdução, para deixar de forma mais leve para a criança, ela precisa ter uma linguagem clara, com os fonemas já todos adquiridos. Então, sempre tem que estar atento quanto a isso, né? Levando aos profissionais especialistas, claro, sempre levando a pediatra, mas especialista eu digo no fono, no otorrino, não é mesmo? No oftalmo, para saber se está enxergando bem, o fono, o otorrino, para ver a questão da auditivo, e porque tem que estar com todos os fonemas já adquiridos. Então, assim, e é importantíssimo o responsável estar, assim, informado quanto a essas questões. Por isso a importância também de uma equipe profissional qualificada na escola, né? Para saber diagnosticar as dificuldades das crianças, saber orientar os pais, né, para ajudar o seu filho nesse seu desenvolvimento, que é uma fase muito importante, porque é o período que forma a personalidade dela, né? Então a gente não vê, aquela criança ela é comunicativa, aquela criança, a gente tenta não pré-julgar, mas aquela primeira impressão que fica, então a gente vê que aquela criança é tímida. Então é justamente nesse período que a gente desenvolve o ser, né? Então sempre orientar os pais para essas informações de desenvolvimento da criança nessa fase inicial. Então, e para quê? Qual a importância também de uma orientação? Como estou aqui fazendo essa orientação, é justamente quando a gente perceber que tem alguma situação como essa, ou atraso de linguagem, troca de fonemas, enfim, quando você chama a criança ela não atende, tem alguma questão que sai desse padrão, é o responsável saber direcionar atividades diferenciadas. Ou seja, o que seria atividades diferenciadas? Atividades de acordo com a necessidade dela, né? Porque até mesmo cada ser tem experiência de vida diferente, então logicamente vai ter necessidades também diferentes, né? E também outra maneira de fazer uma orientação educacional seria adaptar o material, né? Os recursos de acesso, os brinquedos, jogos. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem uma baixa visão, ela precisa de materiais maiores, mais táteis, para ela desenvolver. Ela precisa dessa percepção visual, né, e tátil. Então, estimulando o tátil para ela aguçar, desenvolver melhor a sua visão, né? Então, assim, outra terceira maneira seria encaminhar a um especialista, né? Porque para fazer um tratamento terapêutico, né?
E essa intervenção especialista, alguns pais falam assim, mas vai terceirizar o serviço porque não consigo ajudar o meu filho no seu desenvolvimento. Porque a escola, ela sempre tem que estar em parceria com a família. Mas nem sempre o professor em si, ele pode resolver todas as questões, né? As dificuldades de desenvolvimento da criança, do aluno. Então, a primeira instância é importante ter essa boa relação entre a escola e a família. Por quê? Eu sempre gosto de fazer essa analogia, né? Quando a gente procura um clínico geral, o que acontece? Se você tiver uma dor no osso, ele vai te orientar para um ortopedista. Então, da mesma forma, o professor, ele é capacitado sim para diagnosticar, para avaliar, né? Aplicar os conteúdos programáticos, né, educacionais para a área da criança. Mas assim, se tiver um problema de fala, atraso na linguagem, vai direcionar, orientar os pais a procurar um fonoaudiólogo. É o que eu faço com meus filhos, né? Então, assim, a gente tem que, claro, existem estratégias que pode trabalhar em conjunto, né, principalmente nessa primeira infância, sim, mas precisa sempre de um profissional especializado para orientar os pais nessa situação. Então, é interessante sempre a escola estar a par, ou seja, o professor estar a par dessas situações para também caminharem junto, porque não adianta a criança ter uma rotina na escola e em casa outra rotina, ou no consultório, no momento terapêutico, de tratamento, ter uma outra rotina. Então, o interessante é unificar. Se a criança é ela tem que ter uma rotina, não é mesmo? Então, essa rotina ela tem que ser desmembrada sim em todos os seus momentos da vida, em todos os seus lugares, seja na escola, seja, enfim, na academia, né? No seu dia a dia. Tem que ter a criança tem que ter uma rotina só, porque até mesmo ela não tem noção de tempo, de espaço, e ela precisa focar, ser guiada. Então é o responsável que faz esse papel, não é mesmo? Porque a criança vai estar um certo período na escola, um certo período aqui, um certo período lá, mas quem leva a criança para esses lugares? Quem orienta? Né? Por isso que a gente fala que a educação vem de casa, é justamente por essa vertente, né? E o seu responsável, legal, ele tem que estar atento, né? Todas essas informações novas, principalmente para aqueles que não são da área de educação, né? Para quê? Para que a criança tenha, sim, uma aprendizagem significativa e perdurável, ou seja, uma aprendizagem para a sua vida, ao longo da sua vida. Então, seja uma aprendizagem de fato, né? Porque quando a gente fala significativa, é que internalize o seu mundo externo para o seu mundo interno, né? Através da memória, né? Que faça sentido para a sua realidade, que é muito importante, porque às vezes a gente orienta a criança, mas não é a realidade dela. Então, a gente são várias perspectivas, né? Eu sei que cada pessoa tem uma maneira de ver, uma perspectiva de visão diferente, e essa perspectiva é de acordo com o seu mundo. Então não adianta orientar a criança num mundo que não seja dela. Então a gente fala que o aprendiz, ele é o centro, né, da educação, e aí ele que vai reger esse caminho, né, através da ajuda dos responsáveis. Então é importante dizer porque, embora ele seja o agente, o responsável, ele sabe qual é o objetivo final que ele quer para a sua criança. Então, por isso a importância também de saber em que escola matricular, se está de acordo com a sua realidade, de acordo com os seus hábitos de vida, não é mesmo? Justamente para
facilitar esse desenvolvimento da sua criança. Então, a gente sabe que o objetivo aquele, vamos supor, na escola, né? Tem um objetivo de aprendizagem a ser alcançado. Mas qual o percurso que eu preciso fazer para chegar no mesmo objetivo, vamos supor, numa turma, né? E aí a gente sabe que crianças que estão em tal turma, tal ano escolar, precisa adquirir esses requisitos, esses objetivos básicos, né, que são orientados pelo documento Base Nacional Comum Curricular. Então, mas cada criança ela vai seguir um caminho diferente. Por quê? De acordo com as suas necessidades, de acordo com a sua realidade. Mas o objetivo final vão ser sempre aqueles itens, né, que aparecem no relatório. Então, é porque o profissional da área de educação ele sabe quais são os requisitos que ele precisa alcançar, né, que é onde eu falo que alcançar a excelência acadêmica é justamente alcançar adquirido. Então, aquela pessoa, aquele aluno, aquela criança, ela adquiriu aquela habilidade, então ela já é habilidosa naquele item, né? Então, como é que a gente conduz essa aprendizagem? Né? Através desse documento, BNCC, e lá dividido por unidades temáticas, por áreas de conhecimento. E quais são essas áreas? Tem a área de linguagem, a área de ciências, né? A área de matemática. Então, tudo isso, claro, envolvendo as inteligências. Né? Então, para cada área de conhecimento, precisa desenvolver as habilidades. Por exemplo, como hoje eu estou especificando a linguagem, quais seriam as habilidades da linguagem? Falar, ouvir, escrever, não é? Ler. Então, para cada ano escolar, existe uns objetivos específicos que acabam sendo pré-requisitos para avançar, tá? Com uma aprendizagem sempre significativa. Então, e é sempre ter essa preocupação. Por que a preocupação de uma linguagem competente? Porque a linguagem é um meio de comunicação do ser humano e é a mais importante, porque é a maneira que ele se expressa, não é mesmo? Mas existe várias maneiras de se expressar, né? Até que a pessoa seja compreendida. Então, muitas vezes, essa linguagem ela pode ser tanto visual quanto verbal. Mas, assim, e por isso que a gente fala, para ter uma aprendizagem significativa, a gente fala a questão da aprendizagem, que a gente fala sobre a importância do verbal, tá? O não verbal, que seria o visual, né? O apoio visual, que a gente fala que a gente aprende pela memória fotográfica, e tem o auditivo. Então, para uma aprendizagem significativa, a criança, principalmente, ela precisa aprender tanto ouvindo, tá? Falando, que é para se expressar o seu entendimento do seu mundo, né? De acordo com aquele conteúdo, e ter o apoio da imagem. Então, para as crianças, a gente sempre pede para desenhar, porque através do desenho ela vai se expressar, não é mesmo? Já que ela ainda não lê, ela vai se expressar o seu entendimento. Então, depois de uma contação de história, e, claro, sempre melhorando, desenvolvendo o seu grafismo. Pensando aqui, Andia, Zânia. Olha lá. Foi? Foi. Então, e aí nisso, para fazer essa aprendizagem de forma que seja perdurável, desenvolver a nossa memória, ela, de fato, bom dia, Dani! Opa, assinando aqui mais uma. Falando sobre o desenvolvimento da psicomotricidade, da linguagem pela psicomotricidade, né? Então, e qual seria o papel da criança e do responsável, né? A criança, claro, ela não tem noção, então ela acaba assim, só quer saber de brincar, né? Quantas vezes a gente vê aquela criança que não para, está brincando. Então, se a primeira instância, sempre, independente do lugar que esteja, o responsável tem que saber orientar
a sua criança através de combinados. Antes de chegar antes de ir para algum lugar, sempre fazer os combinados. Vamos antecipar as informações, porque não adianta também falar isso na hora. Claro, né, sempre, dependendo das situações. Mas quando o fato de se deslocar para um lugar, antes desse deslocamento, o responsável tem que passar as informações, porque a criança ela não tem noção de tempo, de espaço. Então, é desde pequeno que começa a desenvolver essa orientação e organização espacial através de informações claras e objetivas. Então, nesse fato de deslocamento, antes vai ter o quê? Hoje vamos sair, vamos fazer isso. Fazer tipo um roteirinho, né, de forma verbal e antecipar, né? Perguntar às crianças, à sua criança, o que ela entendeu. Por exemplo, fazer esqueci como é que se fala, é prédire em francês. Ela tentar imaginar, ou seja, desenvolver a sua imaginação, o que ela acha que ela vai encontrar no lugar que ela está indo, né? O que ela acha que pode fazer. Então, sempre buscar primeiro, vamos para o bosque. E no bosque, aí você mostra algumas imagens. Lá, o que você acha que podemos fazer? O que não podemos fazer? Então, começar a construir, não exatamente regras, mas combinados para uma boa vida social, não é mesmo? Porque a partir do momento que a gente está na rua ou em contato com outras pessoas, a gente precisa ter um bom relacionamento de convívio. E cada família tem os seus hábitos. Então, e como respeitar o espaço do outro? É justamente já antecipando, fazendo essa análise. Então, isso tudo é um desenvolvimento, é uma preparação cognitiva, sim, né? Fazer com que a criança ela comece a usar a sua cabecinha do seu entendimento. E através das suas dúvidas ou erros, o professor, o responsável, quem seja a pessoa adulta que esteja com ela, vai começando a delinear o seu cognitivo, orientando o que pode e o que não pode ser feito. Então, por quê? Deixando isso claro, que cada ambiente, cada lugar, cada família tem seus hábitos de vida. A importância de respeitar o próximo. Tá? Então, a primeira instância, é como se fosse fazer uma avaliação diagnóstica, para você entender o mundo da criança, não é mesmo? Porque o mais comum que a gente vê é o quê? É justamente falar, pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas esquece que é a sua maneira de ver e não a maneira da criança ver. Então, sempre que a criança vem com uma pergunta, sempre é bom, assim, antes de responder a pergunta dela, mas o que você sabe sobre isso? Então, é sempre desenvolver... Filha, desliga aqui, por favor. Pode ligar. É sempre desenvolver a aprendizagem da criança através do seu conhecimento de mundo. Né? Não antecipar demais, porque se você antecipar, o que acontece? Ela pode pular etapas de aprendizagem. Alguém escutou a música? Ficou alto, né? Desliguei aqui. Bom dia, Débora. Então, assim, principalmente na questão da linguagem, é importante sempre partir do conhecimento que a criança tenha. Então, não adianta a gente criar situações, informações além da sua capacidade de entendimento, né? Então, a criança ela vai querer brincar, claro. Então, vai correr. E aquele lugar pode correr? Então, a gente sempre tem que orientar, né? Vocês se conhecem, é bom saber. Toda a equipe aí da Dani aí presente. Obrigada. E aí, assim, onde eu falo a questão da responsabilidade, né, do responsável que esteja com a criança, né, de
se preocupar, né, na maneira de se expressar e desenvolver. Então, é o adulto que vai orientar, coordenar a criança através de estímulos e oportunidades, né? Então, claro que o pessoal assim na escola, eles fazem um planejamento, mas não é porque tem um planejamento, né, já estabelecido ou feito, pensado, que a gente precisa seguir 100%. Não, por quê? Às vezes a gente planeja, mas não está de acordo com as expectativas, né, das suas crianças. Então, você lança a pergunta e aí você faz a avaliação diagnóstica. E a partir da sua expressão verbal, né, da sua linguagem, que você vai começar a captar o que elas têm de conhecimento. E a partir desses pontos, que você vai dar continuidade ao tema, né? Porque o professor, o responsável, não é mais o centro das informações. Quem é o centro das informações, né? São as redes sociais, não é? Lá tem tudo. E aí a gente tem que ter essa cautela de saber orientar nossas crianças, né? Quais são as informações verdadeiras, né? Quais são as falsas. Então tem que ter todo um cuidado, né? Até que, assim, aparentemente tudo parece ser verdadeiro até que me prove o contrário. Até o que eu falo. Bom, mas assim, vocês sabem que eu tenho a formação, já estou na área de educação já há 17 anos, né? Trabalho em educação infantil, né? Sou formada em letras, especialista em educação infantil, psicomotricidade. Então, também é importante, né? Saber quem te ouve, né? Então, assim, qual é a importância da psicomotricidade, né? É porque a psicomotricidade, ela tem como objetivo desenvolver o ser, em movimento. E como é que seria isso? Desenvolve o lado motor, né, da criança e o psíquico dela. E aí, de acordo com a Associação Brasileira de Psicomotricidade, o que ela deixa claro? Que a formação e a organização corporal do indivíduo é a base para sustentar o psiquismo. Então, o corpo é a base, né? Mas se o corpo é a base, e onde está o emocional? Está em paralelo ao corpo ou vem muito antes disso? Né? Porque uma pessoa que não tem um emocional equilibrado não vai ter a capacidade de fazer uma ação. Então, uma pessoa que está com uma emoção aflorada, né? Não necessariamente desequilibrada, mas imagina uma criança que esteja lá chorando, eu quero minha mãe, quero minha mãe. Você acha que ela vai prestar atenção no que você, o professor, né, quem esteja com ela, vai prestar atenção em fazer? Então, primeiro a gente tem que dar atenção a esse seu momento emocional, acalmando, explicando que você está ali para ajudá-la, né? Oferecer uma água, porque esse fato de falar, vamos dar água com açúcar? Não, vai dar água com açúcar com a criança, não. Mas o fato de você oferecer uma água, esse movimento de beber é uma ação, não é? Então, o fato delas estar bebendo já é uma ação que ela vai agir e vai desfocar da sua emoção. Então, se ela está lá chorando, ela fica lá chorando. Mas se você desfoca, por isso que não tem uma situação que não é boa para a criança, a gente tem que desfocar, mudar de cena. Então, e para se acalmar, a água, quando vai para o seu interior, então a emoção vem do interior, não é mesmo? Então, se oferecer uma água, ela vai mudar a ação dela. Então, a ação de chorar vai para beber. É interessante isso, né? E vai para o seu interior. Então, isso vai mudando o foco, tá? E a partir ela vai começar a se tranquilizar, e nisso aí você começa a abordar. Então, de forma, você tem que dar atenção, sim, àquele momento, dizer que é importante. Eu entendo que você está triste, que você quer sua mãe, enfim, eu sei que aconteceu isso, mas como eu estou aqui para te ajudar, como é que podemos resolver? Então, sempre no coletivo, né?
como podemos, né? Justamente fazendo ela que ela reflita, né, sobre como pode ajudar a mudar aquela situação. Então, um trabalho em conjunto, cooperativo. E aí, quando você percebe que a criança, ela está se acalmando, parando de chorar, e aí nisso você entra com a atividade que seja, né? Mas muda, aí a partir disso você pode mudar a cena, né? Então, se alguém quiser entrar, participar, deixar alguma pergunta, é o momento, hein? E depois eu queria que vocês escrevessem, de todo assim, eu sei que vocês acompanham meus vídeos, e o que vocês já tiveram insight, já aplicaram algumas dicas, né, que eu falo ali nos meus vídeos. Falei, poxa, Érica, eu fiz isso, deu certo, a reação da criança foi dessa maneira, poxa, me ajudou no meu dia a dia. É bom ter esse retorno de vocês ficam aí escondidinhos, mas é legal, porque aí assim, é uma prova, né, de que como está sendo desenvolvida, né, todas essas informações, porque eu tenho uma prática, mas cada um tem uma prática diferente, né, uma abordagem diferente, porque a gente tem assim, a essência, o fundamento, né, o fundamento do Aprendiz Educa. Então, eu passo os fundamentos, né, do desenvolvimento da criança pela psicomotricidade, né, de acordo com o currículo educacional, mas a realidade de cada um é outra. A minha realidade, por exemplo, de uma escola particular, aí a realidade da Dani, de uma escola pública. Então, assim, são públicos diferentes, mas a essência é mesmo. Então, vocês tendo conhecimento da essência, do fundamento, e aí nessa prática, é bom compartilhar, né? Aí, não sei, eu estava contando, já tenho 178 vídeos, 178 vídeos. Então, dentro desses vídeos, eu acho que eu tenho certeza que vocês aplicaram já na prática alguma informação. Então, é bom saber, né? Se vocês puderem, depois a gente pode fazer como é que é? Uma foto aqui, aí vocês põem lá no story e compartilham. Faz assim, aí compartilha essa informação. Combinado? Estamos juntos nessa, hein, equipe? Então, assim, continuando a falar sobre a importância, a questão, né, do ponto de vista da Associação Brasileira de Psicomotricidade. Meu filho desceu correndo. É a formação e a organização corporal do indivíduo. Então, se o esquema corporal não for bem estimulado, o que acontece? O cognitivo não vai estar bem preparado, né? O raciocínio lógico não vai estar de acordo com a idade da criança. A questão da interpretação, né, que é fundamental numa leitura, seja ela verbal ou por imagem, a coordenação motora fina, que é preparatório para a escrita, para a entrada no ensino fundamental, alfabetização. Então, tudo é um pré-requisito. Então, primeiro você tem que equilibrar, você tem que estruturar o esquema corporal da criança, tá? Sempre que eu falo, a estrutura, o esquema corporal é a base, tá? E o cognitivo é que dá o pilar, né, para chegar ao objetivo. Mas o emocional, ele está, né, intermediando em todos os momentos. E aí, quando o emocional desequilibrar, você, dá atenção. Porque você sempre tem que estar preocupado nesse equilíbrio emocional, para a criança estar preparado, focado para as informações, brincadeiras, tudo, atividades. E a preocupação da psicomotricidade, que ela é uma ciência que ela vê o quê? Tem o intuito de fazer um trabalho, desenvolver um trabalho terapêutico reeducadora, né? Para justamente a criança, conhecer o seu próprio corpo, né? Então, para quê? Para tornar coerente a sua linguagem, seja ela gestual, né? A linguagem falada ou a linguagem escrita. O importante é fazer essa compreensão, né? Ela está
coerentes com o momento onde ela esteja, né, no seu mundo social. Então, o que o psicometricista faz? Ele vai investigar. Então, qualquer profissional, primeiro tem que fazer uma investigação, né? Que a gente fala que é uma avaliação diagnóstica. Então, justamente para saber qual é o conhecimento prévio que a criança tem, né? Claro, essa questão do seu corpo, nas suas relações simbólicas e de acordo com as suas habilidades desenvolvidas. Então, por exemplo, falando sobre a diferença do fono e do psicometricista, já que ambos tratam questões da linguagem, né? O que acontece? O fono tem sua grande importância, e eu sei isso na prática, porque a minha filha mais velha fez um tratamento fonoaudiólogo, e o meu pequeno, né, também faz. E assim, a sua responsabilidade é trabalhar esses órgãos, né, faciais, né? Eu digo a questão da língua, a posição dos fonemas, então mais essa maneira de articular e ter uma fala compreensível, né? E a gente diz que são práticas oramotrizes. Então, o objetivo do fono é desenvolver uma linguagem competente através de uma fala, uma articulação adequada. Então, meu pequeno, ele tem a mordida cruzada frontal, então isso dificulta. Agora está na fase de aprender os fonemas mais complexos, que são o sh, né, que é o CH, LH, então, enfim. Isso ainda está desenvolvendo, mas por conta, né, desse desenvolvimento arcado-dentário, porque ele precisa esperar os seus dentes caírem, né, os 8, não tem nenhum mole, em julho faz 7 anos, e enfim, nenhum dente caiu. Você vai entrar aqui, meu carequinha? Ah, meu carequinha. Vamos vai aqui, ó. Morde aqui. Morde. Olha lá como morde. Ai, meu Deus do céu. E aí, nisso, atrapalha ele produzir alguns fonemas. Mas aí tem que esperar os dentes caírem para colocar aquele aparelho externo, enfim. É um processo longo, mas o importante é identificar, é importante saber onde está o problema. Muitas vezes os responsáveis, principalmente os pais, não sabem onde está o problema da criança, como pode ser resolvido. Obrigada pela carinha. E a importância dessa boa orientação, né? Então, o fono ele vai ajudar da melhor forma possível como a criança ela pode desenvolver, compreender, né, esses fonemas. Então, é mais uma consciência fonológica, consciência fonológica para a construção da fala, né? Então, a oromotricidade, ela foi ter uma parte na monografia que eu fiz, né, quando eu fiz a especialização em psicomotricidade, que eu falei sobre a oromotricidade, né, psicomotricidade e oromotricidade. Como minha área da linguagem, e aí fiquei pensando, poxa, professora de letras, francês, aí como é que na psicomotricidade eu vou falar de linguagem? É que nem quando eu fiz a pós em administração e supervisão escolar, como é que eu vou falar sobre linguagem? Então eu falei sobre as redes, né? As redes como essa comunicação da gestão. Enfim, então a linguagem é a minha área. E a importância da oromotricidade, ele vai pelo sistema psicomotor. Então, o fonoaudiólogo, ele desenvolve a fala competente da criança pela orofacial. Já o psicomotricista atua no seu sistema psicomotor. Então, e o que seria sistema psicomotor? Justamente, ele é composto, que eu falo, né? É 5, né? 7h35 da manhã, é o 5 que tem a ver. Essa é uma técnica, né? Para você aprender, né?
a associação, aprender por associação. Então, 5 tem a ver com esquema corporal, lateralidade, estruturação espacial, orientação temporal e a pré-escrita. Então, esses são os elementos básicos do sistema psicomotor